Oi pessoal, tudo bem? Tudo certo? Então, hoje nós estamos nos encontrando mais uma vez para a gente refletir um pouquinho mais dentro do empreendedorismo, né? Projeto de vida e atitude empreendedora, autoestima e autoconhecimento. Entre as páginas 22 e 25 do nosso material é o que a gente vai estar conversando e refletindo agora sobre a questão da autoestima. Na aula passada, se vocês lembrarem, a gente falou um pouquinho sobre Viktor Frankl. Eu lembro da história dele, né, que viveu nos campos de concentração, e ele percebeu, né, que as pessoas que tinham um projeto de vida, aquelas que tinham algo a mais para fazer, eram justamente aquelas que faziam o possível para se manter vivas, faziam o possível para superar a situação indigna que estavam vivendo naquele momento. Hoje a gente vai falar um pouquinho da autoestima e sobre a felicidade também, e a importância que ela tem para a nossa vida, né? Nós precisamos cuidar da autoestima, e há um detalhe assim, muito importante que eu gostaria de comentar com vocês também, é que nós podemos treinar essa atitude nossa. É possível treinar a nossa atitude para sermos pessoas mais positivas. A gente pode alimentar o nosso cérebro com coisas positivas, com histórias, com uma maneira mais positiva de ver a vida, por exemplo, né? Mas vamos lá, então lá na página 22, né? A gente tem essa reflexão sobre a autoestima, né? Que é um sentimento de satisfação não passageiro, só provocado, por exemplo, pelos prazeres, né? Que é algo momentâneo, não, mas algo duradouro, né? Em uma situação que gera satisfação e felicidade para as pessoas, né? Vamos em frente? Então aqui, para refletir, que relevância a autoestima tem em nossa vida? Qual a importância dela, né? Bom, a autoestima ela serve como um motor que nos impulsiona, nos faz assumir e resolver os problemas que nos acontecem. É como se fosse algo que nos desse força para superar as dificuldades. Por que esse sentimento é tão importante para nós? Bom, se nós temos uma boa autoestima, isso faz toda a diferença na vida, no mundo, né? Porque certamente a pessoa com autoestima elevada, ela vai conseguir dar passos mais confiantes, vai conseguir cumprir os seus objetivos planejados, ela vai ter uma capacidade de não desistir diante das primeiras dificuldades, não desistir diante dos problemas que vão lhe acontecer, né? Então, ela tem sim um papel fundamental. Eu gostaria de partilhar com vocês, então, uma história chamada Antes de Desanimar, que na verdade é uma coleção de histórias, né? Que fala um pouquinho de cada personagem e que faz a gente refletir sobre a nossa postura, né? Antes de a gente desanimar, de ficar se lamentando porque fracassou, ou que até mesmo ficar pensando não vou conseguir diante de uma dificuldade, de a gente saber que muitas pessoas passaram por situações assim, mas que deram a volta por cima e superaram aquilo que aconteceu, né? Que foi o caso do Fred Astaire, né? Não sei se falei o nome certo, mas é um famoso ator que encantou as telas do cinema dançando. Ele foi recusado em várias empresas, né? Em vários lugares que trabalhavam com a arte, dizendo que ele não atuava bem, que não era bom ator, que não tinha característica, não dançava bem, né? E além do mais era careca, né? Então sofreu várias críticas, mas não se abalou, não deixou desanimar, né? E seguiu em frente. Também tem um outro caso do Enrico Caruso, né? Um grande cantor. Diziam para ele que ele não tinha voz, né? Que não era capaz de cantar. Acreditando nisso, seus pais sugeriram que ele fosse engenheiro, mas ele não desistiu do sonho, seguiu em frente e até os dias de hoje encanta, né? Com a sua voz, encanta as pessoas que o assistem, né? É admirado até os dias de hoje. Outro personagem interessante é Winston Churchill, né? Esse foi reprovado na 6ª série, somente tornou-se primeiro-ministro da Inglaterra, né? Depois dos 60 anos. Sua vida foi cheia de derrotas, e ele chegou um dia a dizer que se não fosse a possibilidade de ele tornar-se primeiro-ministro, ele já teria abandonado até mesmo a política. Um outro detalhe importante sobre ele é que ele foi premiado em 1953 com o Prêmio Nobel da Paz pelas memórias da Segunda Guerra, né? Então, uma pessoa de grande importância, né? E que também superou. Olha só o Walt Disney, né? Ele teve seu trabalho recusado por diversos lugares onde passou, né? E quando ele fundou a primeira companhia chamada Disneyland, foi à falência várias vezes. Mas
não se deixou abater, seguiu em frente com seu sonho e se tornou uma das maiores empresas, se não a maior empresa de entretenimento do mundo, né? Nós temos um outro exemplo, por exemplo, do Richard Bach, né? Ele teve a história dele recusada de 10.000 palavras em vários editores. Essa história falava sobre uma gaivota que planava, né? E por ele não ter desistido, em 1970, uma empresa chamada Macmillan publicou, né, a história então da gaivota que planava, e ela, que era Fernão Capello Gaivota, e logo em sequência, em menos de 5 anos, vendeu mais de 7 milhões de cópias, né? Rodin também foi hostilizado pelos próprios familiares, pelo pai, né, por ser alguém muito abaixo da normalidade, né, criticado pelos seus tios, né, foi recusado 2 vezes na escola de artes, mas graças à sua insistência e à sua dedicação, deu ao mundo várias obras como O Pensador, como O Beijo, O Filho Pródigo, né, se tornando um dos grandes artistas, né, do século passado. E em 1900 ele ganhou, né, em Paris, um hotel onde ele viveu os últimos anos da vida, acabou se tornando um museu, né, onde lá encontram-se mais de 180 obras desenvolvidas por ele. E o último, Charles Darwin, né, era visto pelos seus próprios familiares, pelos professores, como um aluno abaixo da média, né, do que era a média educacional da época. E apesar, né, de não ser notado, de não ter essa expectativa muito grande no seu trabalho, ele acabou se dedicando, estudando, pesquisando e se tornando, né, o pai da teoria da evolução e colocando o seu nome na história. Bom, por que nós estamos falando um pouquinho sobre isso? Porque certamente essas pessoas, elas tinham uma autoestima elevada, elas acreditavam em si mesmas. Quando você pode contar com os outros, isso é bom, né? Isso é muito bom, poder contar com os outros. Mas contar com você mesmo, isso é fundamental. Ou seja, você só vai superar uma dificuldade se você confiar em si mesmo. E a autoestima está diretamente ligada ao nosso autoconhecimento, né? Se você se conhece bem, se você sabe quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, isso lhe ajudará no momento de decidir, de escolher, de tomar uma decisão, né? A autoestima está intimamente relacionada ao seu autoconhecimento, como nós acabamos de falar, e a autoestima nos impulsiona a enfrentar os desafios. Contar com os outros é bom, mas contar consigo mesmo é fundamental. Alegria é um sentimento de prazer, alegria, emoção positiva e proporciona o conforto e satisfação. Lá na página 22, no finalzinho da página 22, nós temos lá o início dessa parte sobre felicidade. Ser feliz é um desejo legítimo do ser humano. E aí, no finalzinho nós temos ali na página 23 uma breve reflexão sobre a questão da serotonina, que é um hormônio que regula o sono, o apetite e influencia diretamente também na nossa autoestima. E há uma sugestão, né, de que a gente possa regular isso através, por exemplo, da própria alimentação. Quando você se alimenta de forma equilibrada, por exemplo, com banana, peixes, amêndoas, entre outros alimentos que ajudam e estimulam a produção de serotonina. Beleza? Bom, seria isso, gente. Na página 24 e 25 nós temos uma atividade, né? Na página 24 e na página 25 você vai fazer uma análise sobre as dificuldades. Na 24 você vai falar sobre os prazeres, né, as atividades prazerosas e também ao seu lado os propósitos, ou seja, aquilo que você planeja para o seu futuro, né? E vai fazer uma reflexão colocando ali os pontos que você tem praticado no dia a dia de acordo com essas duas linhas que você tem, por exemplo, como os prazeres e depois com os propósitos. Na página 25, você vai colocar as dificuldades que enfrentou quando superou, né? Como se fez para superar um problema que aconteceu, algo que você teve que enfrentar. Bom, vocês perceberam que toda essa nossa construção, passando lá pelo autoconhecimento, pelas emoções, agora falando um pouco sobre essa atividade reflexiva sobre a autoestima,
tudo isso tem o propósito de nos fortalecer, de nos tornar pessoas mais fortes, equilibradas e capazes de superar os desafios, de criar um belo projeto de vida, né? E conseguir atingir as suas metas e assim gerar felicidade, satisfação primeiramente para você mesmo e também para aqueles que estão próximos, porque as nossas ações, as nossas tomadas de atitudes e decisões, elas influenciam os outros também, não atingem somente a nós. Beleza, gente? Um grande abraço, espero que vocês façam a leitura tranquila ali dessas páginas, resolvam as atividades, porque elas ajudam a fixar o conteúdo. Um grande abraço, então, novamente, tudo de bom e até a próxima. Tchau!